Gente, falando de uma periferia dessa, como que você enxerga o narco-estado? Porque, de alguma forma, eles protegem ou equilibram, né? Tipo assim, lá todo mundo é mais ou menos semelhante. O narco-estado é uma benéfice nesse Olha, eu nesse posso ponto? te lembrar, se eu puder dar um exemplo pessoal, eu uma vez fui fazer trabalhos no Complexo do Alemão. Tinha um pessoal que estava fazendo, me chamou. E eu lembro da gente fazer uma entrevista, uma reunião com mães que tinham perdido os filhos por bala perdida da polícia. Né? E mães assim, de 20 anos, 22 anos, 18 anos. A bala perdida é perdida, né? Não. Pois é. A bala perdida tem um endereço certo. É muito interessante isso. E aí eu lembro de uma coisa muito interessante que uma delas falou assim, olha só a diferença. Quando a polícia, porque ela quis me levar para casa dela para mostrar todos os projéteis que estavam em cima do teto. Ela falou, olha, a polícia, quando entra aqui para atirar, ela arrebenta a minha porta, ela quebra a minha televisão, ela bota uma arma no meu marido, ela pega o meu sabão em pó e fala, isso aqui você roubou da sua patroa, não foi? Certo? O tráfico, quando entra, bate na porta e pede. Quer dizer, ninguém está fazendo aqui um elogio do tráfico, mas só para você ver qual é o tipo de vida que essas pessoas têm. Né? Então, que você tem um poder entre o crime, certo? E uma certa organização da sociedade, certo? É triste que isso aconteça, mas é isso que efetivamente está acontecendo. E ainda digo mais, quer dizer, a gente sabe muito bem que o narcotráfico e a polícia estão totalmente interligados. Não tem o narcotráfico contra a polícia. Não, são duas faces do mesmo processo. Né? Não existe um sem o outro. Né? Esse é um problema brasileiro. Quer dizer, você começa a fazer a linha, você encontra a polícia. Você encontra o cara da polícia que recebe material, que recebe drogas, certo? O cara da polícia que vende as drogas. Pô, você acha que as drogas vêm da onde? Quem faz a apreensão? Né? Então, tem uma relação muito profunda que mostra que a polícia é um problema da sociedade brasileira. Eu fiz uma loucura na vida de ser candidato a deputado federal em 2022. É uma só loucura, não faço isso de novo. Né? Mas uma das nossas propostas era o fim da polícia militar. E o que substituiria a polícia militar? Veja, o Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo que tem uma polícia militar. O Brasil é uma exceção. A ideia da polícia militar é uma aberração. O que é uma polícia militar? É uma polícia que segue a lógica militar. A lógica militar é uma lógica do amigo e do inimigo. Só que dentro de um conflito social, quem que é seu inimigo? Não tem inimigo. Certo? Você faz isso quando você vai falar sobre inimigo externo. Só que eles tratam a parte da sociedade brasileira como inimigos externos, com o mesmo tipo de extermínio que eles fazem com o inimigo externo, com o mesmo tipo de violência que eles fazem. Então, normalmente os países que têm polícia militar, as polícias militares, elas policiam só as fronteiras e os quartéis. No Brasil, não. A polícia é todo o espaço urbano. Né? Então, claro que você pode acabar com a polícia militar, não significa que você não vai ter polícia. Você vai desmilitarizar a polícia. Você vai fazer com que a polícia ela tenha uma outra formação, que ela tenha um outro tipo de capacidade de mediação de conflito social, que está longe do seu caso atual. Longe do seu caso atual. A função principal da polícia é a proteção da população, não é isso? Olha, olha que coisa engraçada. Eu lembro, tem uma época, no começo dos anos 2000, quando teve várias manifestações antimundialistas no mundo, em Gênova, na Itália, um ativista morre. E aí o pessoal vai lá perguntar para a polícia. Como assim? Mas a função da polícia não é impor a ordem? E foi muito interessante o que o chefe da polícia falou, porque a polícia às vezes fala a verdade sem perceber. Né? Falou, não, a função da polícia não é impor a ordem, a função da polícia é organizar a desordem. Ou seja, está longe, a função da polícia nunca... A polícia é uma parte da desordem. Desculpa. No caso brasileiro, é uma parte da desordem. Certo? Quer dizer, a polícia ela chega, você tem momentos onde a sociedade está lá fazendo manifestações, discussões, debates, ela chega, arrebenta com tudo. Você vai na universidade, ela joga bomba de gás lacrimogêneo. Já tive que sair da aula por causa de bomba de gás lacrimogêneo. Teve uma época que a polícia... Essa ação policial. Mas que ordem é essa? Que ordem é essa? Eu pago o seu salário para você jogar bomba de gás lacrimogêneo na universidade, porque você tem meia dúzia de estudantes que estão lá se manifestando. Você percebe? Então, de onde vem a ideia de que a polícia garantiu a ordem em algum momento na sociedade brasileira? Ao contrário, que ordem é essa que ela garantiu? Essa aqui é uma questão interessante. Que ordem que ela garantiu? Em janeiro, lá no golpe, se a polícia não chega, quem faria? Mas a polícia permitiu o golpe.
polícia não fez nada. Falando do 8 de janeiro, ela não fez nada. Ela deixou as pessoas quebrarem os palácios Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal. Cara, se eu tivesse lá, eu fazia mais do que a polícia. Entendeu? Por quê? Porque a polícia estava envolvida dentro do processo. Eu queria insistir nesse aspecto. A polícia, como as Forças Armadas Brasileiras, é uma força de desordem nacional, porque elas tentam preservar uma ordem que é a desordem. A ordem que elas querem preservar é uma ordem baseada na exploração, na hierarquia, sabe? Nessa sociedade de poucos. Ela quer preservar essa sociedade de poucos. Então, é claro, ela quer preservar a sociedade de poucos da raiva de muitos. Então, claro, isso é desordem. Isso é verdadeira desordem. Não tem nenhum momento, nos últimos 60 anos, 70 anos da história brasileira, que as Forças Armadas serviram para alguma coisa a não ser desestabilizar a ordem política nacional. Como agora. A gente tinha um governo que era um governo militar. O governo Bolsonaro tinha mais de 7 mil militares no primeiro e no segundo escalão. 7 mil militares. Militar no Ministério da Saúde, militar no Ministério da Educação. O que militar está fazendo no Ministério da Educação? De onde tiraram a ideia que eles têm algum tipo de capacidade de saber para fazer alguma coisa? Ministério da Saúde. Você viu a catástrofe que foi a pandemia? O ministro era um militar. O militar que ficava escondendo dados. Errou logística, né? Pra mandar oxigênio, mandou pro outro Pois lugar, não. O Brasil é um país que tem 3% da população mundial. A gente teve 13% das mortes do Covid. Assim, não tem o que esconder quando você tem um número desse. Está óbvio que teve um problema dentro do processo de gestão. O Brasil era considerado a pior gestão do mundo em relação à pandemia. Quer dizer, o Estado não foi mesmo capaz de preservar sua população de uma catástrofe sanitária. A primeira função do Estado é preservar a sociedade em situação de guerra e de catástrofe. Essa é a primeira. Nem isso eles foram capazes de fazer. E era um Estado onde a base militar estava lá. Então eu pergunto, que ordem é essa? Que ordem é essa? Ô professor, e como que a gente faz, aprofundando nisso, como que a gente faria essa transição de desmilitarização da polícia? Veja, as Nações Unidas, elas fizeram esta proposta há mais ou menos 7, 8 anos de que o Brasil desmilitarizasse sua polícia. Desmilitar sua polícia significa você eliminar, então, primeiro, o processo de formação, que é o processo próprio da polícia militar. Então você tem uma outra formação dos policiais, você tem um outro tipo de relação da polícia com a sociedade, com a comunidade, com o espaço no qual ela habita, certo? Ela atua, na verdade. Certo? E você faz, então, com que a polícia ela já não tenha mais uma justiça especial, porque o sujeito que faz um ato ilegal com um policial militar, ele vai ser julgado pela justiça militar. Né? E é claro, a justiça militar preserva os seus. Essa é uma história da justiça militar. Sendo que é inaceitável isso. É inaceitável. Percebe? A gente está vendo casos. Assim, eu faço parte da Comissão Ardes de Justiça, de Direitos Humanos, e a gente recebe a todo momento dossiês, por exemplo, da Polícia Militar de São Paulo. É aterrador. É aterrador. Né? Você viu? É caso de execução sumária. Isso a gente está em 2025, caso de execução sumária. O sujeito apaga, você viu, o último caso foi isso, o sujeito apagou a sua câmera e fez a execução sumária do morador de rua. Né? Então, ou seja, quem está seguro com isso? A última pesquisa que eu vi, que o IPEA fez sobre a polícia militar, mostrava que 61%, 62% da população brasileira não confia na polícia. Não confia. Se procurar, acho que é uma pesquisa do IPEA de uns 5, 6 anos atrás, né? Porque eu lembro de ter citado ela um tempo atrás. Né? Isso mostra que a população sabe muito bem quem a protege e quem não a protege. E nesse processo de transição, você acredita que é possível a gente envolver os policiais de baixo ali, soldados, cabos, sargentos, que eu acredito que esses policiais são vítimas também desse sistema. Eu olho muito assim, eu vejo pobre matando pobre ali, sabe? Mas na hora que você faz esse discurso, a gente tem que acabar com a polícia militar, tem que desmilitarizar ela, esse é o primeiro que começa a defender a polícia. Sim, eu entendo. Você é contra a polícia, claro. Você não é gente boa. Sim. Né? Eu tô aqui trabalhando pra você, eu tô aqui pra te salvar. Na hora que você precisa, você vai me chamar, então você é contra mim. Uhum. Como que a gente faz pra mostrar pra essa pessoa que ela é vítima disso também? Sim, eu entendo essa questão. Tanto que eu fiz uma palestra uma vez na Academia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
E aí quando me chamaram, eu falei, tá, mas eu quero fazer uma palestra sobre o fim da Polícia Militar. Então fiz a palestra na academia falando sobre o fim da Polícia Militar. Foi tenso, é verdade. Né? Mas eles ouviram. Você conseguiu fazer palestra? Consegui fazer, eles ouviram. Conseguiu sair de lá ouviu. Também normalmente, assim? Por enquanto. E eles gostaram? Não, teve muito debate. Né? Não sei se gostaram, mas teve muito debate. Mas eu lembrava, primeiro, o Brasil é um caso único no mundo. É possível fazer de outra forma. Essa é a primeira coisa. Né? Segunda coisa, foi um processo de formação, de embrutecimento. Vamos ver como é que você produz um policial militar no Brasil? O tipo de formação que você dá para o sujeito. Quer dizer, como é que o sujeito sai depois sabe, o tipo de treinamento que ele tem, né? O treinamento onde você, sabe, aquelas coisas, tem requintes, você remonta uma favela, né, e você vai fazer como se você estivesse num jogo de paintball, né, como se você estivesse efetivamente entrando num território inimigo. Você trata aquilo como território inimigo. Né? Só que não, aquilo é um espaço da sociedade brasileira. Aquilo tem gente, tem família, tem gente que vive, tem gente que tem história, tem memória, tem sofrimento lá. Né? Então não tem condição de você formar as pessoas dessa maneira. Então você precisa fazer eu diria, primeiro, o Brasil tem uma característica, isso mostra um pouco como a Polícia Militar foi formada. Quando você teve tortura aberta, né, na ditadura militar, todas as pessoas que torturaram continuaram nas polícias. Você não teve uma depuração das polícias. Não teve uma coisa assim, não, você participou de tortura, você tem crime contra a humanidade, o Estado torturou cidadãos. Né? Então você não tem a menor condição de estar nesse lugar. Não, eles continuaram. Resultado, o Brasil é o único país da América Latina que tem mais torturas hoje do que na época da ditadura militar. Você tortura mais. Sim, hoje ainda tem a prática de tortura? Não, a prática de tortura é o padrão da atuação. É o padrão de atuação da polícia. Não tem uma pessoa que é colocada na prisão, que não tem um advogado, que não tenha passado por tortura. Basta ouvir, basta ir atrás, basta procurar. Você vai ver a quantidade de coisas aterradoras que as pessoas passam. Então vejam, é isso por quê? Porque, afinal de contas, essa lógica que foi exponenciada, que foi levada ao ápice na ditadura militar, continuou. Então, uma sociedade que permite isso não tem como sobreviver como sociedade. Né? Isso eu acho um ponto importante. Não tem como você imaginar que você vai ter coesão social, certo? Uma sociedade onde você está sob a mira de uma polícia formada dessa forma a toda maneira.